Olá! Você já deve ter ouvido falar nessa palavra, é claro, idolatria. E evidentemente que você já ouviu falar na palavra fanatismo. Bom, qual a relação entre idolatria e fanatismo? Eu diria que tudo. Eu diria que idolatria e fanatismo são como se fossem Romeu e Julieta, queijo e goiabada. É aquelas coisas que um não vive sem o outro, né? Então, quando a gente fala em fanatismo, ele se sustenta também na idolatria. Assim como o fanatismo, né, se alimenta da idolatria, a idolatria alimenta o fanatismo. Por quê? Porque a idolatria, o que é? O que significa idolatria? A necessidade de colocarmos em uma pessoa ou em algo um valor super, mas super estimado, que aquilo ali é importantíssimo demais, eu não consigo viver sem aquilo. Então, nós temos isto também, a idolatria, no futebol, por exemplo, onde a pessoa ela vive tanto para o futebol e em determinado momento até para o clube mesmo, que aquilo ali é a vida dela. Ela não se sente, ela sente nada sem a presença, né, daquela devoção exagerada para o clube de futebol, por exemplo. Ou, no caso do campo da religião, aquele sujeito que vai em todas as missas, por exemplo, ou o cara que a gente chama no meio espírita de papapasse, que todo dia ele vai tomar passe de espírita, ele vai todo dia para o centro espírita, ele só fala de espiritismo, né? Ele não fala de outras coisas. Ou aquele também no campo da política, que só fala de política e também, né, determinado somente determinado ponto de vista político, e só ele, né? E só ele que está certo, os outros estão errados. Então, assim, a idolatria é a necessidade de colocarmos, né, os ídolos que representam o fanatismo. O fanatismo é aquela concepção exagerada das coisas, onde a pessoa acha que ela sabe tudo, que somente ela que sabe, seus pares que compartilham das suas ideias que sabem, e os outros não sabem nada. É isso. Então nós temos essa representação, seja no campo da política, na religião, ou no futebol, ou em qualquer outra área da vida. Ou quando a gente começa a achar e só ficar focando numa coisa só, e em determinado momento a gente fica menosprezando os outros, colocando as nossas crenças acima dos outros. Isso também é algo que está muito presente nos dias de hoje. E aí a gente começa a relativizar a verdade. Porque também no campo do fanatismo a gente perde, né? E se perde, não pode ter no fanático. O fanático não pode ser um ser racional, nem crítico. Então ele defende o indefensável. É como tu vê um Adrilles dizendo que Bolsonaro não foi corrupto, não é corrupção, a questão das rachadinhas. Como não é corrupção? Claro que é. É desvio de recurso público. Ou aquele sujeito religioso que justifica coisas absurdas, ou que tem ações absurdas. Me lembro muito daquele personagem da Joana Fon, lá na Perpétua, lá da novela Tieta, em que a Perpétua ela tinha ações completamente desmioladas, eram coisas assim, absurdamente loucas. Porque o fanático ele começa a agir de uma maneira tão absurda que ele cai no ridículo sem ele se perceber ridículo. Como é o caso, por exemplo, dos militantes ou daqueles militantes que estavam ali atacando mulheres nas manifestações do dia 3 de julho, militantes ligados ao partido da causa operária, em que eles agrediram pessoas que não concordavam, que não seguiam necessariamente as suas ideias. Né? Então eles achavam, segundo eles, que não é legítimo que pessoas que não sigam as suas ideias possam protestar contra Bolsonaro. Então, inclusive com a necessidade sempre de colocar um termo pejorativo para o outro, que é para ele se elevar acima dos outros, né? Então eles, no caso, o termo que eles usam contra qualquer pessoa que não pense como eles é de direita. Então os da direita, inclusive Ciro Gomes, Joyce Halsemann e assim vai, né? E a Joyce Halsemann, por exemplo, é de direita mesmo, o que não é o caso do Ciro. Né, o Ciro é um de centro-esquerda, mas enfim, então todo mundo é de direita, quem não pensa como eu é de direita. É quase aquela história que a gente também ouve aí, que todo mundo é fascista.
Se você não concorda comigo, todo mundo é fascista. Coxinha, mortadela e assim vai. Comunista também entra nesse rol aí, onde você sempre tem a necessidade de diminuir o outro. A idolatria, ela nos dá essa capacidade de exaltar uns, né, exaltar uns valores e rebaixar o outro. A pergunta que eu deixo para a nossa reflexão: isso colabora com um mundo melhor? Isso nos torna, no plano de vista, né, no ponto de vista espiritual, melhores? Claro que não. E no ponto prático da política, isso só divide e não colabora para algo que é muito importante hoje, que é a capacidade de dialogar, de debater, de enfrentar as coisas ou as dificuldades, né, enfrentar os problemas que nós estamos enfrentando aí todos os dias. Então, meus amigos, vamos lutar para eliminar essa questão da idolatria. Porque a idolatria nos coloca-nos numa condição muito baixa, nos rebaixa e coloca, por exemplo, lideranças políticas, religiosas e até mesmo do futebol ou artísticas, como se fossem deuses supremos, e nós nos colocando, né, como seres tão subalternos, sem valor algum, ou melhores que outros, porque nós conhecemos a luz daqueles a quem nós devotamos e outros não. E essa coisa de quem está salvo, quem não está salvo, eu acho isso uma coisa tão bobagem, tão boba, tão ridícula, que não acrescenta em nada. Este vídeo aqui, né, ele é uma proposta aí do nosso amigo Fernando Costa. E se você gostar desse vídeo, já deixa seu like, inscreva-se no canal. E se você também quiser dar sugestões de temas, deixe aqui nos comentários, que a gente aqui faz um vídeo, né, atendendo o seu pedido. Certo? Até a próxima, aqui no canal Espiritualize.